Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Pauline. Muito obrigado, Pauline, por ter vindo. E ela vai explicar pra gente o que é storytelling. Então vamos lá, Caio. O storytelling nada mais do que a criação de uma história, né? Ou uma contação de história no seu sentido literal da palavra. O storytelling vem de muitos anos, ou seja, ele é nato à nossa natureza, ele está dentro da nossa biologia, da nossa constituição como uma pessoa humana. Por quê? Porque somos contadores de histórias, somos essas pessoas. Então, muito antes da gente começar a falar, por exemplo, a nos dialogar, ter um dialeto oficial, a gente já fazia as pinturas rupestres. Então, as pinturas rupestres naquele tempo já eram uma forma de contação de história. Ou seja, não sabíamos falar, não sabíamos nos expressar, mas contávamos a nossa história a partir de desenhos. Né? E muito antes também, nas civilizações gregas, ou seja, os grandes filósofos também usavam muito do storytelling, né? E toda a nossa constituição também como sociedade, como comunidade, ela se dá através dos filósofos gregos e da mitologia grega. Então, Platão mesmo tinha uma grande fala, que ele falava assim: quem conta história governa o mundo. Ou seja, forte. Quem conta uma boa história domina isso com uma capacidade de interlocução e uma capacidade de engajamento do público que encanta, certo? Então, ele tem um domínio disso, as pessoas, elas têm empatia por isso e elas se conectam com isso, ok? Então, storytelling é muito antigo. Hoje em dia, ela é utilizada em várias partes do mundo, ou seja, para negócios, né? Na política, para venda, para você ser uma boa mãe hoje, para você contar uma boa história, para você falar para seu filho assim, olha, meu filho, você precisa ser educado, né? Ou seja, na sociedade, enfim, você usa o storytelling para tudo, ok? Hoje ela tá até grávida, ela veio aqui fazer essa palhinha aqui pra gente. Mas assim, a pergunta é: o que você acha, como que um político, um candidato, nós trabalhamos com um candidato, como que um candidato poderia usar o storytelling de forma assertiva para contar a história, para quando ele chegar naquela reunião, não ficar aquele bate-papo chato, eu fiz isso, fiz aquilo, para ele chegar de uma forma mais bacana, mais harmoniosa e contar uma história para encantar quem está ouvindo, para não ficar aquela coisa cansativa. Como que você acha que poderia inserir o storytelling dentro de uma campanha, assim, na apresentação do candidato? Então, o que é legal dentro da política do storytelling, né? Quando nós fazemos política, ou quando nós falamos de política, a gente sempre acha que está com um discurso bacana, a gente acha sempre que a gente tem a postura ideal, o tom de fala, tudo isso, geralmente, o candidato ele é muito bom. Porém, ele nunca estuda quem é o telespectador dele, ou seja, quem é o público que vai estar lá, certo? Então ele vai ter que entender, através do storytelling, ele consegue criar um roteiro, certo? Ele consegue criar uma estrutura, uma ótima apresentação, a partir de quem são aquelas pessoas, para quem eu vou falar, por que elas gostariam de me ouvir, qual é a história que elas vão querer escutar de mim, por que eu faria com que elas entendessem o que eu estou falando e, a partir disso, tomassem a ação de votar em mim. Então, isso quer dizer que, de repente, assim, por exemplo, se você vai falar para um determinado público, você fala de um jeito, se você falar para um determinado público, você vai mudando o seu storytelling. Exatamente. Então, a gente sempre tem que ter, dentro da noção do storytelling, quem é teu público, da onde ele vem, qual é a cultura dele, qual o contexto que ele está inserido? Por que ele pararia 5 minutos, 10 minutos da vida dele? Porque hoje o maior, acho que para todo mundo, o bem mais precioso é o tempo e é a atenção. Então aquela questão da velha política, de você sempre escutar os mesmos discursos, né? Aquelas falas colocadas, isso já não encanta mais o telespectador, não encanta mais quem vai votar em você, né? O seu eleitor. Exatamente. Assim, uma coisa que antigamente que ficava muito
era assim, o cara chegava numa reunião e falava, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu trabalho nisso, trabalho naquilo, e ficava muito... incisivo, arrogante. Isso, arrogante, a palavra arrogante. Então ficava assim. Agora eu vou fazer outra pergunta para você, Pauline. Como que um candidato vai fazer um vídeo contando storytelling, mas ele não sabe literalmente quem está lá? Por causa que assim, quando ele vai numa determinada reunião, eu já entendi, ele vai ver um público, ele estuda um pouco do público e fala. Mas e quando ele faz um vídeo em aberto, onde que todos os públicos vão estar lá? Como que ele pode fazer isso também? Então ele pode pegar, por exemplo, uma bandeira que ele quer defender. Um nicho. Nicho que ele vai defender. Ah, eu quero defender a saúde, tá? Eu quero defender a segurança, eu quero defender a violência doméstica, qualquer bandeira que ele for defender, e aí ele estrutura um texto a partir destes elementos, ok? Um roteirinho, e aí nós podemos também passar essas dicas para eles depois. Através disso, ele vai contar uma história, exatamente com começo, meio, fim, problema, resolução, e ele vai distorcer todo o conteúdo através disso, ok? Outra coisa interessante é que ele tem que ser bem encaixado, ou seja, lembra aquele jogo do Tetris dos anos 80, aquele joguinho? Não sei se vocês têm essa idade, né? Tem até no celular. Pois é, quando a gente jogava Tetris, as peças iam caindo, a gente ia girando elas e ia se encaixando. O storytelling é a mesma coisa, é exatamente isso. Você vem, a peça vai caindo e conforme o contexto vai aparecendo, você vai encaixando, ou seja, vai trazendo o seu eleitor, o seu telespectador para dentro da sua trama, que seria, né? Ou seja, do seu discurso, da sua contação de história. O mais interessante também, Caiola, essa contação de história, isso tem que ser verdadeiro, tá? Isso é muito importante falar. Por mais, né? Porque a gente... Exatamente, gente. Porque o que acontece? Na era da informação que a gente vive, na era da transparência, na era de que tudo está na palma da mão, se ele fizer uma contação de história que não é verdadeira, o público isso vai dar um reviés, né? Um retrocesso à campanha dele, então ele tem que ser verdadeiro nessas horas, ok? Muita atenção nisso daí, por causa que as pessoas ficam assim, né? O que acontece? Eles falam assim, vou inventar isso, vou inventar aquilo. Não combina, muito cuidado, igual a Pauline colocou aqui. De repente, o que acontece? O cara inventa uma coisa, a outra pessoa vai lá, principalmente o concorrente. O cara está inventando, fez um vídeo super top, não sei o que lá, inventando. Não é interessante, exatamente. Né, outra coisa que o storytelling ajuda muito ao candidato é porque, geralmente, para o candidato embasar o que ele está falando, ele vai trazer muitos dados, muitos gráficos, né? Talvez números que a população ela não entenda ou ela nunca ouviu falar. Então, o storytelling também ameniza essa transformação de dados na contação de história. Então, ela também traz essa forma de contar de uma maneira muito mais leve para o telespectador, para o eleitor, e ele vai entender o que o candidato está querendo introduzir, está querendo falar. Beleza, muito legal. Então tá, essa foi a apresentação do que é o storytelling. A gente vai fazer em outros vídeos como montar o storytelling dentro de uma campanha, tá? Mas hoje eu não posso nem te abraçar nem te beijar, que nós estamos com coronavírus, mas te agradeço, Pauline, pela participação. Muito obrigado, mas você está grávida, veio aqui, né? Disponha, tá? E eu espero que vocês construam belas histórias e ótimas narrativas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.